Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos livros mais, profundos e até desafiadores de todos os tempos, o livro de Jó. Pensa comigo, a bondade, para ser genuína, ela precisa de uma recompensa? Pois é, o livro de Jó já começa jogando essa pergunta na nossa cara. Só que ele não para por aí. Ele transforma isso num verdadeiro desafio de proporções cósmicas. Então, vamos lá. A nossa história, curiosamente, não começa aqui na Terra. O palco inicial é o conselho divino, lá no céu. E é lá que uma aposta de altíssimo risco, é feita. É aí que a gente conhece o nosso protagonista, Jó. E olha, ele não é só um cara bom, não. O texto faz questão de deixar claro, e nas palavras do próprio Deus, que Jó é o modelo de integridade e retidão. Ele é tipo a cobaia perfeita para esse teste, entende? E então entra em cena uma figura fascinante, chamada de O Satã. E atenção, aquele não é o diabo que a gente imagina, mas funciona mais como um promotor celestial, um acusador. E ele lança o desafio: será que Jó te serve de graça? Basicamente, ele está dizendo que a fé de Jó é transacional, é por interesse. E com isso, de repente, o que está em jogo é a própria política de Deus de abençoar quem é justo. E a genialidade da estrutura do livro já começa aqui. Isso cria uma ironia dramática que vai permear toda a história. O prólogo nos conta o que aconteceu nos bastidores, no céu. Então nós, que estamos lendo, sabemos de tudo. Mas o Jó, coitado, ele não faz a menor ideia do porquê o mundo dele está prestes a desabar. Ele está completamente no escuro. E o mundo dele desaba mesmo. Jó perde tudo, suas posses, seus filhos, sua saúde, uma tragédia atrás da outra. É nesse cenário de dor absoluta que os amigos dele chegam para, entre aspas, consolar. Só que eles vêm armados, não com empatia, mas com a teologia padrão da época. A base do pensamento deles é algo que a gente chama de princípio da retribuição. É uma lógica bem simples, quase matemática. Se você é bom, coisas boas acontecem. Se você é mau, coisas ruins acontecem. Sofrimento é igual a punição por pecado. Uma ideia que, vamos combinar, ainda ecoa bastante por aí, né? Então, os amigos de Jó batem nessa tecla sem dó. Jó, você está sofrendo demais. Com certeza, você cometeu um pecado terrível. Confessa logo para Deus. Mas a realidade de Jó, a consciência limpa dele, simplesmente não se encaixa nessa caixinha. E ele se recusa a confessar uma mentira. É aí que ele chega a uma conclusão bombástica. Se eu sou inocente e mesmo assim estou sofrendo, então o sistema está quebrado. A justiça de Deus está em xeque. E por se recusar a aceitar essas respostas prontas, Jó faz algo absolutamente radical, impensável para a época. Ele decide colocar o próprio Deus no banco dos réus. É isso mesmo. É aqui que o livro se torna revolucionário. Jó não fica quieto. Ele não aceita seu destino passivamente. Ele exige uma audiência, um confronto direto com Deus. Ele quer que seu caso seja ouvido num tribunal e chega a clamar por um mediador, um árbitro, alguém que possa intermediar essa disputa. E essa comparação que a gente vê agora é fundamental para entender a grandeza de Jó. Existiam outros textos no Antigo Oriente Próximo sobre o sofrimento de um justo, como o Ludulubel Nemeque da Babilônia. Só que nesses textos, o sofredor geralmente acaba se conformando, concluindo que os deuses são incompreensíveis ou até confessando um pecado que nem sabe qual é. O Jó bíblico, de jeito nenhum. Ele se recusa a aceitar o absurdo. Ele exige justiça, coerência, sentido. Depois de 3 ciclos de diálogos que não levam a lugar nenhum, a narrativa faz uma pausa. E que pausa! O livro nos entrega um poema lindíssimo, o Hino à Sabedoria, no capítulo 28. É um interlúdio filosófico que, no fundo, joga um balde de água fria em toda a discussão. A conclusão é: a sabedoria para entender esses mistérios, essa sabedoria não está ao nosso alcance. Ela pertence somente a Deus. E então a gente chega no clímax da história. Finalmente, Deus responde. Mas a resposta não é nada do que Jó ou qualquer um de nós poderia esperar. A resposta de Deus vem do meio de um redemoinho. E em vez de apresentar uma defesa ou uma explicação, ele devolve a pergunta com uma força avassaladora. Ele não se justifica, não entra no mérito das acusações, na verdade, ele vira o tabuleiro e muda completamente as regras do jogo. O que Deus faz é levar Jó a um tour virtual pela criação, com uma série de perguntas retóricas sobre a natureza, sobre o cosmos, sobre animais exóticos, perguntas que Jó obviamente não pode responder.
Deus mostra que o universo é infinitamente mais complexo, mais selvagem e mais misterioso do que a pequena e arrumada lógica da retribuição humana. Então a mensagem aqui não é uma explicação, é um reenquadramento total da situação. O que Deus está dizendo, em outras palavras, é: Jó, o universo não foi projetado com base na sua noção de justiça. A questão central do livro muda, deixa de ser por que eu sofro e passa a ser em quem eu confio quando não entendo. A base da relação não é um contrato de causa e efeito, mas sim a confiança na sabedoria daquele que está no controle. E esse encontro, essa experiência direta com a sabedoria divina, é o que finalmente leva esse julgamento cósmico a uma conclusão. E aqui tem um detalhe linguístico crucial. Jó não se arrepende no sentido de confessar um pecado. A palavra hebraica aqui é outra. Ele basicamente retrai, ele retira a sua queixa, o seu processo legal contra Deus. Depois de vislumbrar a imensidão da sabedoria divina, ele entende que a sua perspectiva humana era pequena demais, que a sua demanda por uma resposta preto no branco era simplesmente inadequada. Então a jornada de Jó é essa. Ele começa exigindo justiça e uma explicação racional. Depois ele tem um encontro direto com a soberania de Deus, que revela uma sabedoria muito acima da justiça humana. Isso leva a uma mudança de perspectiva. Ele retira seu caso humilde. E no final ele é vindicado. Sua integridade é provada e a política de Deus, lá do começo, é confirmada. Mas a maior virada de todas vem agora. Deus se vira para os amigos de Jó e diz que eles estavam errados. E elogia Jó. Aquele que reclamou, que questionou, que acusou. Deus afirma que Jó falou a verdade sobre ele. Isso é incrível. Parece que, para Deus, a luta honesta, a dúvida sincera, tem mais valor do que uma piedade baseada em respostas fáceis e incorretas. E no epílogo, a vida de Jó é restaurada em dobro. Mas atenção, isso não é um simples pagamento pelo sofrimento. É a resolução daquela aposta inicial, lá do prólogo. É a resposta final ao Satã, a prova de que sim, é possível um ser humano temer a Deus por nada, e que a política divina de abençoar os justos se sustenta no final. O livro de Jó, no final das contas, deixa a gente com uma pergunta ainda mais profunda. O que é mais valioso? Ter uma explicação para o sofrimento ou ter um encontro que nos transforma? Ele não nos dá uma fórmula para entender por que coisas ruins acontecem com gente boa. Em vez disso, ele oferece algo muito mais profundo. A ideia de que, na hora da dor incompreensível, a verdadeira sabedoria não está numa resposta, mas no encontro. Na confiança de que existe uma sabedoria em ação muito maior que a nossa, mesmo e especialmente quando a gente não consegue entendê-la.